Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São José, rogai por nós. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. Muito bem, eu quero convidar vocês a se assentar, encontrar o seu lugar, em silêncio absoluto. Quem trouxe a Sagrada Escritura vai abrir comigo no Evangelho de São João, capítulo 8, versículos de 31 a 47. E é uma alegria podermos estar juntos nesse Kairós, podermos louvar a Deus e escutarmos a palavra do Senhor. E eu particularmente estou muito feliz de estar aqui, muito honrado pelo convite e também pela superação estar aqui. Passei por um probleminha de saúde semana passada, precisei fazer uma cirurgia de emergência do apendicite. Estou aqui com uma cinta aqui, que até gostei que afina. Diz que mulher usa muito, não é? Então peço também até um pouquinho da compreensão de vocês, às vezes no intervalo ali antes. Eu sei que muita gente tem carinho pelo padre, quer tirar uma foto, mas eu fico em pé, incomoda, eu sento, incomoda, enfim, estou me achando também. Queridos, é uma alegria estarmos aqui nesse domingo, dia do Senhor. Vamos ter a Santa Missa com o Frei Gils, que vai ser o momento alto do dia, a celebração da Eucaristia. E o nosso tema é esse aqui, ó: Espírito Santo, liberta-nos dos cativeiros, da mentira e da morte. É uma constatação, mas também é uma prece que a gente faz hoje ao Espírito Santo: liberta-nos do cativeiro, da mentira e da morte. Vamos repetir então o nosso tema junto? Diga junto comigo: Espírito Santo, liberta-nos dos cativeiros, da mentira e da morte. Agora vira para quem está do seu lado e faz assim. Muito bem. João 8, do 31 ao 47. Eu vou ler na tradução da minha Bíblia, que é a Bíblia da CNBB. Acredito que a maioria está usando a versão da Ave Maria, mas elas vão se completar. Diz assim: se permanecerdes em minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade vos tornará livres. Eles responderam a Jesus: nós somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer, vós vos tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, todo aquele que comete o pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre na casa, o filho nela permanece para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão, no entanto procurais matar-me, porque minha palavra não encontra espaço em vós. Eu falo do que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso Pai. Versículo 39, eles responderam a Jesus: mas nosso pai é Abraão. Jesus então lhes disse: se fosseis filhos de Abraão, praticaríeis as obras de Abraão. Agora, no entanto, procurais matar-me, porque vos falei a verdade que ouvi de Deus. Isso Abraão não fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. Eles disseram então a Jesus: nós não nascemos da prostituição, só temos um pai, Deus. Jesus respondeu: se Deus fosse vosso pai, certamente me amaríeis, pois é da parte de Deus que eu saí e vim, e não vim por conta própria, foi Ele quem me enviou. Por que não entendeis o que eu falo? É porque não sois capazes de escutar a minha palavra. Agora o principal para nós, versículo 44. O vosso pai, disse Jesus, vosso pai é o diabo, e quereis cumprir o desejo do vosso pai. Ele era assassino desde o começo e não se manteve na verdade, porque nele, no diabo, não há verdade. Quando ele fala mentira, fala o que é próprio dele, pois ele é mentiroso e pai da mentira.
Em mim, pelo contrário, não acreditais, porque falo a verdade. Quem de vós pode acusar-me de pecado? Se eu digo a verdade, por que não acreditais em mim? Quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. Vós não escutais, porque não sois de Deus. Palavra da salvação. Beija a sua Bíblia, você que está com Bíblia. Irmãos e irmãs, esse evangelho, Jesus fala da verdade, e que a verdade é Ele, a verdade é a sua palavra, é o seu evangelho, e que é necessário permanecer nessa palavra, para sermos verdadeiramente livres. E aí então os judeus, os fariseus, começam a dizer a Jesus: mas nós não somos escravos, porque somos filhos de Abraão. Para a gente trazer para nós, é aquele tipo de cristão ou de católico que vai à igreja e se dói com o padre, conhece? Tá, que eu não venho na igreja para ouvir essas coisas, que a gente somos muito católicos, batizou as crianças, levou a fazer a primeira Eucaristia, casou na igreja, apesar de casar na igreja hoje está virando uma raridade, né? Vive todo mundo aí nesse test drive. Vamos juntar, se der certo nós casa. 18 anos depois, ela fala: amor, a gente precisa casar, confessar, comungar, ser padrinho, madrinha. Eu não me sinto pronto. 18 anos fazendo test drive com a mulher, né? Então a gente é católico, a gente é cristão. Nós temos as nossas certidões de cristianismo, de catolicismo, não é assim? Certidão de batismo, de primeira Eucaristia, carnê do dízimo. Aí Jesus começa a dizer para eles: vocês não são filhos de Abraão, porque vocês querem me matar, vocês querem me silenciar, porque vocês são escravos do pecado. Todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. E aí o versículo 36 tem uma palavra maravilhosa para nós: se pois o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. A liberdade, irmãos e irmãs, está em Jesus Cristo, e é Ele quem liberta. Acontece que nosso Senhor Jesus Cristo não está mais entre nós como estava para aquele povo, verdade ou não é? A gente não toca a barba de Jesus, a mão de Jesus. Nós temos hoje Jesus de dois modos: através da fé, é óbvio, nos sacramentos, nos 7 sacramentos que nosso Senhor instituiu através da Santa Igreja, sem os quais não há salvação. Não há salvação sem a igreja e sem os sacramentos. E pela ação no nosso coração, num instante como esse, agora, durante uma canção, durante uma pregação, pela ação dele através da pessoa divina e maravilhosa, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo, que atualiza Jesus dentro de você e de mim. É o Espírito Santo que faz a chavinha virar. E às vezes você fala assim: nossa, tá doendo, mas é verdade, tá doendo, mas eu quero. Esse Jesus que o padre está pregando, que o Frei anuncia também nas redes sociais dele, que as irmãs carmelitas fazem isso, nos seus trabalhos de evangelização, nos seus trabalhos sociais. De repente uma chave vira na inteligência, na vontade do ser humano. É o Espírito Santo que faz isso. Então, se pois o Filho Jesus os libertar, sereis verdadeiramente livres. Mas esse Jesus, que é o único caminho de libertação, atua e acontece hoje através do Espírito Santo, que vai se movendo entre nós e dentro de nós, e do Espírito Santo que é invocado em todos os sacramentos da igreja. Não existe sacramento sem invocação do Espírito Santo. No batismo, no matrimônio, na crisma, sobre nós é invocado o Espírito Santo. Na Santíssima Eucaristia é invocado o Espírito Santo quando o sacerdote impõe as mãos sobre o pão e o vinho. Portanto, meus irmãos, é o Espírito Santo quem faz hoje aquilo que Jesus fez enquanto esteve na terra e alcançou para nós no Calvário e selou pela ressurreição a nossa libertação, a nossa cura, a possibilidade de uma vida nova para o pior ser humano, a possibilidade da cura física para o enfermo mais desenganado, a possibilidade da alegria para a pessoa mais triste ou carente ou vazia.
Jesus nos alcançou isso na cruz e na ressurreição. E isso chega até nós pelo Espírito Santo de Deus. Mas o nosso tema é esse: o Espírito Santo nos liberta do cativeiro, da mentira e da morte. E aí então Jesus disse no versículo 44 que o pecado e a mentira leva o pecado, porque todo pecado é uma mentira a respeito do que seja a felicidade. Que esse pecado e essa mentira no fundo tem uma raiz, tem um pai, não é uma invenção humana. Bate no teu peito comigo e fala assim: ufa, eu sou ruim, mas não sou tanto. Fala comigo: eu sou ruim, mas não sou tanto. Fala: ufa. Fala assim para quem está do seu lado: você também fez cirurgia? Você também está com dor? Você não abre a boca? Você também está cheio de ponto igual o padre? Fala que você parece um defunto, não abre a boca. Bate no peito comigo e fala de novo assim: ufa. Aí, eu sou ruim, mas não sou tanto. Fala para quem está do seu lado: você não vale muita coisa, mas não é tão ruim como eu achava, não. Acabei de descobrir o problema. Irmãos e irmãs, o problema é o diabo. E o diabo fez um filho, pariu uma criança, o nome dela é a mentira. O diabo não é pai de ninguém. Pensa a pessoa que você mais tem aversão, pensou? Pensa a pessoa que você tem mais dificuldade, pensou? Pensa aquela pessoa que só de pensar você fala: af. Essa pessoa, o pai dela é Deus, que por um acaso também é seu pai e meu pai. Nós somos todos irmãos. A pessoa que você mais pensa, fala: af, você tem um problema sério. A pessoa que você tem aversão, às vezes você tem nojo, ela é profundamente, eternamente, infinitamente amada por Deus e por Jesus Cristo. Por isso que a irmã falou tão bonito da necessidade do perdão, porque quando eu não perdoo alguém, eu odeio alguém que é profundamente amado por Deus. Fala para quem está do seu lado: não é bom odiar quem Deus ama, não. Não é bom, não. Não é bom, não. Por isso a necessidade do perdão, minha gente, do amor, que a gente pega a birra com o outro, só que o outro tem um pai e o pai dele é Deus. Não é verdade? Mas veja, o diabo então é pai da mentira, do erro. O pecado, ele é uma mentira a respeito do que seja a felicidade, o propósito da vida, o do porquê que eu nasci e do como é que eu resolvo as coisas. Vamos de novo. O pecado, grosso modo e no resumo, meus irmãos, é uma mentira diante de você e de mim, uma mentira possível de ser acreditada, executada, feita e repetida. A respeito do quê? A respeito do que pode me fazer feliz, a respeito do que seja o sentido ou a melhor coisa para a minha vida, e uma mentira a respeito do como é que eu resolvo esses problemas que eu tenho agora. É nisso que o pecado entra na nossa vida, não é? Vai me fazer feliz, vai preencher a minha alma e vai resolver os problemas que eu tenho. É aqui que o ser humano entra nos pecados que entra. Porque no fundo, o demônio nos mente a respeito do como responder essas perguntas. Como ser feliz? Como preencher os meus dias e dedicar a minha vida? E como resolver os problemas que eu tenho? É aqui que vem o pecado, aquela voz sedutora na nossa inteligência, no nosso ouvido, seja por pensamento, seja através de amizades, de músicas, da cultura, das ideologias, que dizem: faz assim, ó. E esse faz assim, ó, ou é totalmente contrário à vontade de Deus, por isso pecado, ou é mais ou menos diferente do que Deus pediu, mas como Deus é amor, Ele vai perdoar, então a gente faz um cambalacho com Deus, uma negociata, verdade ou não é? E manda um pix lá para a reforma da igreja do Freio, para o muro do convento das irmãs. Aliás, quem fez um pix para a irmã? Erga a mão. Vocês estão sabendo que as irmãs estão precisando construir um muro. Eu vi no Instagram lá, não é isso, irmãs?
Vocês estão precisando construir um muro e precisa fazer pix, para o muro ficar pronto. Foi isso que eu vi lá, que eu fiz o pix, para o muro. Erga a mão para eu ver quem fez pix para as irmãs. Pega essa mão que você está levantada, ergue bem assim. Olha do seu lado, se do seu lado a pessoa não levantou a mão, pode dar na cara que eu já te absolvo daqui. E pergunta para essa pessoa: você não tem vergonha, seu safado? Você não tem vergonha, sua mão de vaca? Ai, que eu amo as irmãs. Ama nada. Ama nada. Fala para quem está do outro lado: quem ama faz o pix, mano. Não, que eu amo as irmãs. E o muro da casa dela, você vai ficar de guarda lá? Mas veja, não é porque você vai fazer o pix para as irmãs que você não precisa se confessar. Está em estado de graça. Amar o próximo, comungar, ir à missa todo domingo. Vamos ver se vocês estão bons, que eu vi que tem umas maretes pelo meio aí. Vamos ver. Ir à missa todo domingo, faça sol ou faça praia. Nota 10 para a senhora. Não é faça chuva não, faça sol, faça praia. Você tem que ir na missa. Precisamos viver em Deus. Então o que é o pecado? Comigo, ei, me dá sua atenção. Ou é algo totalmente contrário ao que Deus pede, aquele pecado cabeludo, ou é algo que contém uma meia verdade, mas não cumpre a finalidade da vontade de Deus na nossa vida. E talvez, irmãos, muitos de nós estamos vivendo como o povo aqui da Escritura. Mas eu sou filho de Abraão. E Jesus falou: você é filho do capeta. Não como origem, porque ele não é pai de ninguém, ele só é pai da mentira. Mas quando eu viro irmão, amigo, escravo da mentira, é como se eu estivesse falando para o diabo: Satanás, adota eu. Percebe? Então veja, ele é mentiroso, porque nos propõe aquilo que é frontalmente contra a palavra, ou que contém uma meia-verdade e nos afasta de Deus, tentando nos responder e nos propor e nos dar felicidade, sentido e resolução de problema. Mas eu achei algo muito bonito. O Espírito Santo, ele é muito bonito. Eu sentei ali para escutar a pregação da irmã. Que pregação maravilhosa. E sentei ali no cantinho, que eu vou nos encontros, eu gosto de ouvir as pregações, eu gosto de anotar, está aqui o meu caderno. E ouvindo a irmã pregar, me veio um insight, uma ideia, uma inspiração, e isso é o Espírito Santo. E reescrevi minha pregação, está aqui, ó. Porque até o meio da pregação da irmã eu não tinha me atentado para toda a simbologia da palavra cativeiro. Quem pensou esse tema, quem recebeu de Deus esse tema, foi muito inspirado. O Espírito Santo nos liberta da escravidão, do cativeiro. Pergunta para quem está do seu lado: o que é cativeiro? Pergunta para quem está do outro lado: você sabe dizer o que é cativeiro? Vamos pensar algumas coisas então, irmãos e irmãs. Jesus, quando derrama o seu Espírito Santo, nos liberta, mas a moção de hoje é pensar num primeiro momento então, cativeiro. O que é cativeiro? Até anotei aqui. Cativeiro é um lugar onde você é mantido, alimentado, não morre, mas também não vive. Isso é um cativeiro. A pessoa que está em cativeiro, ela tem comida, mais porcamente tem roupa, um teto. Se fizer frio, quem a sequestrou vai levar uma roupa, um agasalho, uma coberta, uma blusa. A pessoa é mantida viva, só que ela não vive. Veja, o Espírito Santo quer nos libertar dessa mediocridade, dessa escravidão. Quantos de nós estamos sendo mantidos a migalhas, mas não estamos vivos? Estamos num cativeiro. Quando a irmã partilhou e testemunhou aqui um pouquinho da história dela, no fundo ela vivia num cativeiro. Ela era escrava, ela sofria, mas a pessoa se acostuma com aquilo, e parece que quando ela vai se libertar daquilo, o seu agressor vai ali e dá um consolo.
Não era assim com o povo de Deus no Egito? Faraó, esses judeus têm fé com força. Na hora que cair a ficha, que eles já têm mais gente do lado deles do que do nosso, eles vão derrubar você do poder. O que o faraó começou a fazer com os judeus? Lá na escravidão? Batia, espancava, explorava, maltratava. Mas vez em quando ele sentia que o povo ia se rebelar, carne de panela com cebola e alho consolava o povo. Roma fazia o que lá no início do cristianismo? Pão e circo. Quando sentia que a miséria, que o sofrimento do povo, o povo começava a se organizar e falava: chega! Vai lá e monta um espetáculo no circo, no Coliseu, e dá de graça pão e divertimento um dia todinho. Eles vão ficar 2 meses com a paz, vão até achar que a gente é legal com eles. Isso às vezes acontece, não acontece? De algum modo o maridão calcula: hoje ou amanhã ela vai fazer a mala e vai embora para a casa da mãe dela com as crianças. Quando a senhora toma a decisão de ir embora, o que ele faz? Ele chega todo delicado, sorridente, não fala palavrão, não briga com ninguém, toma um banho, se brincar, e fala assim: hoje não é dia de missa? Você fala: cadê o meu marido? Devolve. É mentira. Não, amor. Por quê? Vamos na missa hoje. A senhora olha e fala: mas hoje não é o dia que joga o Corinthians e o Palmeiras? Ela fala: hoje jogo? Não. Vamos lá naquele grupo de oração que você falou que é bom. Que tem umas irmãs lá que é mensageira de quem? Do Espírito Santo. Vamos lá, eu queria ir lá pedir uma bênção. Sossega uma semana, começa tudo de novo, não é assim? É o cativeiro. O Espírito Santo nos liberta então do cativeiro. Esse lugar, essa situação, essas coisas da vida, onde nós estamos à míngua, mas não morremos. Onde quando vai chegar ao fundo do poço, o bum, a explosão, vem o demônio ou aquele que legitima o demônio na nossa vida e nos consola um pouquinho e nos segura ali. Esse é o cativeiro. E aí me veio à memória ali um negócio chamado, que você já ouviu falar, chama Síndrome de Estocolmo. Você já ouviu falar disso? Erga a mão para ver quem já ouviu falar disso. Síndrome de Estocolmo. Ano de 1973, Estocolmo, capital da Suécia. 2 bandidos invadiram um banco, pegaram 4 reféns e ficaram 6 dias juntos dentro do banco. Na hora de ir embora, os reféns estavam tudo amigo. E diz a lenda, as mulheres, 2 lá, até mesmo apaixonadas pelos bandidos. Eles eram tão maus, eles tinham tanto poder sobre os reféns, o poder de matar, de espancar, de estuprar, sei lá, de fazer qualquer desgraça. Mas não faziam, davam um pouquinho de sorriso, de amizade, tratou bem. Síndrome de Estocolmo. O sequestrador que começa a tratar bem, dá migalhinha. E a pessoa que está presa se apaixona pelo sofrimento. Quantos de nós estamos nessa síndrome, talvez em alguma área da nossa vida? No fundo não compensa, não vale a pena, mas vem ali um consolo. E a síndrome de Estocolmo é definida assim. Aí eu dei um Google rapidinho. Eu usei o celular porque eu estava pesquisando a pregação. Não é o seu caso, não está fazendo nada aí. Só disso aí. Síndrome de Estocolmo. Sentimentos positivos pelo agressor. Você começa a entender ele, ter dó dele e achar que ele é bonzinho, porque não faz todo o mal que poderia fazer. Segunda característica dessa síndrome: sentimentos negativos e de repulsa por pessoas ou autoridade que quer te afastar do agressor. Então eu pego birra do padre, da mãe, do pai, do amigo, do companheiro, da pessoa que manda a homilia do Padre Mário ou a pregação do Frei Gil. Você começa a achar que a pessoa é tua inimiga, porque ela está te cutucando. Eu marco a confissão para você, eu vou junto. Eu sento lá, fico esperando. Eu te arrumei um papel, só marcar X nos pecados, lê na frente do padre. Ai! Quem é você? Não vive a vida que eu vivo, não paga as contas que eu pago. Aí começa. A pessoa que te ama você entende como inimiga.
e começa a haver sentimento positivo pelo mal, sentimento negativo pelo bem, e identificação emocional e amizade com o causador do mal na nossa vida. Então, o agressor se faz de piedoso pelas migalhas que dá, e sempre dá um consolo e um tempo de paz, de refrigério. Mas meu irmão, minha irmã, a gente vai olhando para a nossa vida, como a irmã no testemunho dela que deu, ela foi concluindo que não valia a pena viver daquele jeito, que o consolo e a paz não compensavam o sofrimento e a guerra. Mas daí quem nos tira disso? Porque o pecado gera uma dívida como o maligno. O pecado gera tendência, vício em nós. Diz que boca que muito fuma cachumbo, o beiço cai. Não é? Passa a vida toda fumando cachumbo, o cachimbo, né? Cachumbo, o cachimbo, Padre Mário. Ô, minha Nossa Senhora. É o cachimbo. Tira o cachimbo. É o trejeito, o pecado fica em nós, gente. O mal que eu não quero eu faço, o bem que eu quero eu não consigo. Vira um hábito. Vício, no fundo, é a virtude negativa. Quem é que nos tira disso? O Espírito Santo é que nos liberta desse cativeiro. Mas qual cativeiro? O cativeiro da mentira e da morte. Se você quer anotar no seu caderno, no seu bloquinho de notas, eu trouxe aqui algumas coisas para a gente entender. E coloquei aqui para nós 12 mentiras que o diabo conta para você e para mim, que eu tirei da minha experiência pessoal, da minha experiência de pároco, de atender confissão das pessoas, de ter amigos e também de precisar me confessar. Anotei 12 coisas que são as mentiras que viram cativeiro, que podem até nos levar à morte, mas antes disso vão nos minguando ali dentro daquilo. Quais são as mentiras então que o coisa ruim conta para nós? Que o lascado conta, o derrotado conta, para você e para mim, para todos nós. Mentiras que o inimigo de Deus muitas vezes conta para nós. Então a gente já viu o que é um cativeiro, a gente já entendeu o que é a mentira, e quem é o pai dela tem uma origem espiritual ali. Por isso o pecado gera em nós morte espiritual eterna um dia, se a gente for parar no inferno. Mas a gente já sente isso repercutir em nós no hoje da nossa vida. A gente perde saúde física, emocional, espiritual. Vive dentro de uma turbulência tão grande. Por quê? Quais são as mentiras que o demônio tem contado muito para nós hoje em dia, meus irmãos? São 12 e eu dividi elas em 1, 2, 3, 4 grupos. Primeiro grupo de mentira, porque o demônio mente sobre Deus, o demônio mente sobre Jesus Cristo e a igreja, o demônio mente sobre mim, sobre a minha identidade. Ele vai contar mentiras sobre a minha pessoa. E o demônio mente sobre como resolver essas coisas, que são as últimas 3 mentiras que eu reservei para o final. Então vamos lá, o demônio mente sobre Deus, o demônio mente sobre a igreja de Jesus Cristo, o demônio mente sobre a pessoa humana, sobre você, quem é você. E o demônio mente sobre como remediar essas coisas. Vamos lá, primeira mentira do diabo então. Fala para cutuca quem está do lado, fala, você vai dormir num banco duro desse? Misericórdia, que sono, de onde você arrumou tanto sono? Pergunta para quem está do outro lado, está duro, está gelado, não dá para dormir. Como é que você consegue? Tem gente que... Meu Deus do céu, não pode isso. A primeira mentira do diabo, dorme nesse frio gelado, essa coisa dura que é gostoso. Não é não, velho. Fala assim, em nome de Jesus, eu hoje, até o fim da missa com o Frei, vou guardar meu soninho precioso para o meu travesseiro, para a minha cama. Diz assim, sono, minha cama sim te merece. Esse ginásio frio e duro não. Fala assim, amém, Senhor. Amém. Primeira mentira do diabo, que se diz muito. Essa aqui a gente está até longe dela. Primeira mentira, Deus não existe. Isso tudo é um acaso.
Não existe alma, não existe eternidade, não existe sentido, não existe nada para o depois do aqui, do agora, não existe ninguém cuidando de nós, ou até mesmo chateado com a gente. Deus não existe. Desculpa o padre falar, não é para ofender ninguém, mas chegamos de ônibus, eu, a Giovana, o Giovanni e a Marília, meus amigos vieram comigo, porque ele é enfermeiro para fazer curativo do umbigo. E a gente chegou ali no terminal de ônibus, e a irmã foi nos buscar. Partilha de caipira, tá, irmã? Do interior do Paraná. Porta, por favor e amor. A gente fala lá. Nossa cidade, Deus abençoe, no IBGE agora vai dar 10 mil habitantes. Pensa que glória que vai ser para nós. Mas descendo, gente, sem julgar ninguém. Meu Deus, que mundo feio. E quanta gente feia. Não, e aí a gente veio pela rampa, porque eu não posso com escada. O único consolo que eu tive é que, eu não sei o que aconteceu, porque o Palmeiras jogou em Bragança Paulista, eu estou sabendo. Não sei se tem ônibus que vem ali, mas eu vi muitos jovens subindo com um moletom do Palmeiras, blusa do Palmeiras. Eu falei, nossa, que lindo. Se eu soubesse, eu tinha vindo também. Mas tirando isso, gente, desculpa. Muitos jovens, a irmã me explicou que ali perto tem casa noturna. Muitos jovens voltando. Quanta roupa feia. Quanta fisionomia feia. Quanta coisa brega que eles acham que eles estão abalando. Estão ridículos. Sabe o que me veio ao coração naquela hora? Uma tristeza, um vazio, um medo dessa cidade. E me veio isso. Vive como se Deus não existisse. E não só no sentido do medo de ir para o inferno, não é isso. Deus não existe na cabeça, no coraçãozinho deles. Eles são muito feios, gente. Só a ausência de Deus explica escolher essas roupas, essas coisas. Não é possível isso. Deus é beleza. Deus, como a gente diz lá, Deus é boniteza. Deus não é feiura. Fala para quem está do seu lado, é por isso que eu vejo Deus em você. Como você é bonito. Como você é bonita. Aí você fala, padre, se eu disser isso é mentira, não pode mentir. Não, meu irmão, fala para quem está do seu lado, você é lindo. Ou é verdade ou é profecia, seja como for, diga, você é lindo. Isso, aplauda quem está do seu lado, olha que coisa linda. Não é verdade? Às vezes o povo olha para a gente vestido de padre, ou para as irmãs vestidas de irmã, fala, ai, não sei como é que vocês aguentam essa roupa. Gente, look to me. Eu tô gato, não tô assim ou não? Todo, não. Olha as irmãs desse marrom, gente. Todas lindas, verdade ou não é? Deus tem algo e está na beleza. Por isso, minha filha, vá cortar esse cabelo, corrigir essas raízes aí, ó. E merece aí não. Pelo amor de Jesus Cristo, você encontrou Jesus, mas continue fazendo a sua unha. Tá louco? Você que é homem, escova os dentes, filho. Desodorante, aerosol, não é aquele rolão que empapa nos pelos do sovaco, mistura com suor, que ninguém merece aquilo. Não foi Deus que inventou. Desodorante de homem é o sequinho, não é verdade? Dê as suas resoluções. Eu estou começando a ficar calvo, mas já estou me inspirando em você. Olha aqui, não está ajeitado? Ele resolveu, rapa tudo, deixa a barba. Fala para quem está do seu lado, encontrou Jesus, continua bonito, fique mais bonito ainda. Cuida de você. Primeira mentira do diabo, então, gente. Deus não existe. O mundo é cimento, borracha, plástico e tela. Essa ausência da beleza, não é? Do cuidado. Primeira mentira, Deus não existe nada para além disso aqui que você está vendo. Segunda mentira que ele conta, essa vai ficando mais perto de nós. O diabo não existe. No fundo, todo mal é relativo, todo mal depende, vai saber. O mal, enquanto mal não existe,
Então, meu irmão, se o diabo não existe, e se os exorcismos de Jesus na Bíblia é linguagem daquela época, o mal ele é relativo, é mal para você, não é mal para mim. O ser humano perde o temor, e aí fica justificável o mal que faço, o pecado que pratico. Por quê? Porque eu não tive pai, porque eu sou carente. É porque, não é porque, e ainda que tenha muito porquê, é mal, não pode, não faz bem, está errado. Se o diabo não existe, a gente não consegue mais mensurar o mal, percebe? Se o mal não tem um princípio espiritual e não tem um destino final, que é o inferno, o que é o mal? O mal virou uma opinião. E é porque o mal é uma opinião minha que não é sua, que as nossas famílias viraram um inferno, que a sociedade vai como vai. Por quê? Porque é mal para você, não é mal para mim. Aí pode mais, pode menos, percebe? O dom do santo temor a Deus. Deus existe e o diabo existe. E veja, dizer isso não é dizer que diabo e Deus estão lutando 0-0 e vai para os pênaltis, não, filho, para. Deus é vencedor. Mas nós precisamos, ô glória, tem um católico lá ouvindo, amém, irmão, obrigado, filho, ajudou aí, amém. Mas o diabo existe. Primeira mentira, Deus não existe. Segunda, o diabo não existe. Terceira, está chegando em nós, a palavra de Deus não é a verdade. Ela é inspiradora, dá para usar no coaching, dá para usar em métodos terapêuticos, dá para usar inclusive, olha só, na igreja dá para usar. Mas não é verdade. Não é que Jesus disse o que disse, né, padre? É que ele quis dizer, né, padre? Não, ele disse. O Espírito Santo nos ajuda a aprofundar o que ele disse. Mas, gente, Jesus não está precisando ser ajudado, não. O Evangelho dá conta de nós. Sabia disso? O Evangelho dá conta do ser humano por inteiro. Nós precisamos de ajuda? Sim. A gente precisa desabafar com alguém. Pessoas às vezes precisam fazer um processo terapêutico? Sim. Porque tão feridas estão que não conseguem nem ser gente para se abrir a Deus. Mas a palavra de Deus, o Evangelho, escutado, entendido e rezado diariamente, ele dá conta de você. Ele dá conta das suas doenças físicas, emocionais e espirituais. Ele te tira do buraco. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos ter essa fé. E nós necessitamos da palavra de Deus, queridos. Eu estou muito feliz pelo Frei Gilson. O Frei Gilson é infinitamente maior do que eu, nas redes sociais e tudo. E estou muito feliz, porque o Frei era grande por causa das músicas. Que aliás é uma melhor que a outra, não para, né, gente? Já pensou, padre, você escutou essa música aqui do Frei? Eu falei, eu não estou dando conta de acompanhar o homem, é uma por semana, bum. Tira férias, gente, pelo amor de Deus. Eu estou lá nas velhas ainda, rezando com as velhas, já vi com as novas. Mas eu estou muito feliz porque o Frei ficou imenso com o rosário, mas com a palavra. Eu olho uma homilia minha, quando Deus ajuda, dá 60 mil visualizações de noite. Um dia trabalhado. A do Frei das 2 da tarde tem 170 mil. Que coisa linda. Que coisa linda. A palavra. A palavra. E veja, você tem experimentado através, sobre desse tempo da pandemia para cá, né? Que o YouTube ficou gigante para nós e necessário. Você tem experimentado o poder da palavra, verdade ou não é? De entender o Evangelho todo dia, sim ou não? E quantas pessoas estão melhores, mais próximas de Deus, tomando menos remédio pela força de ouvir todo dia uma verdade, não de um homem, uma verdade de Deus. Isso vai entrando na inteligência, vai entrando no coração e vai sarando a gente, verdade ou não é? Sim ou não?
Portanto, uma terceira mentira do diabo: a palavra de Deus não é verdade, ou é do tamanho de outra palavra. Meu irmão, minha irmã, existem muitas palavras bonitas na vida, necessárias até, mas elas são bonitas e verdadeiras à medida em que concordam ou dizem a palavra de Deus de outro modo. Às vezes um bom filme é o que está te faltando, às vezes uma boa música é o que está faltando a você, talvez um pouco mais de poesia está faltando a você. E isso tudo é bom e verdadeiro à medida em que você escuta aquelas coisas e lembra do Evangelho. Aí tem força. Mas o diabo tem mentido para nós a respeito da Escritura, que é coisa de antigamente, que é coisa de uma época, que é coisa de uma cultura de um povo muito diferente da gente, então não precisa mais. Não, não, não. A Bíblia não tem que ser atualizada, meu irmão. A Bíblia tem que ser vivida. Atualizada é no meu coração, nas minhas atitudes. Ela é que tem que me atualizar. Deixa a palavra de Deus atualizar você, que muda tudo. E todo mundo que está mudando é porque essa pessoa ela não está atualizando a Bíblia, é a Bíblia que está atualizando ela. Como a irmã falou tão bonito, enquanto a palavra de Deus não a atualizava, ela perdeu muito tempo. Quantos de nós olhamos e falamos: meu Deus, quanto tempo eu perdi? E quanto tempo a gente perde querendo atualizar Jesus? Não, é Jesus quem me atualiza, me põe no agora de Deus. E o agora de Deus se chama Kairos. Enquanto eu olho para a Sagrada Escritura e fico vendo nela um cronos, cronológico. Ah, mas tem 2000 anos. Ah, mas não sei o que. Eu não vivo o Kairos. Em grego tem duas palavras para tempo: cronos, que é de onde vem cronômetro, cronologia, cronograma, calendário. Cronos, meio-dia 17, isso é cronos. Kairos é esse meio-dia 17 ser um momento de Deus dentro de você. É o Kairos. Quando eu deixo Jesus me atualizar, eu saio desse cronos pesado, podre, fedido do meu passado, desse cronos vazio, fútil, imbecil do meu hoje, desse cronos medroso e inseguro do meu amanhã, e eu vivo em um Kairos. O meu passado está perdoado e lavado no sangue de Jesus, no sacramento do batismo, da confissão, no Espírito Santo que agiu no sacerdote. O cronos do meu hoje é um Kairos. Por quê? Porque o meu hoje está preenchido pela graça, pela presença de Deus, pela providência de Deus. O meu amanhã é Kairos. Por quê? Porque Jesus já está lá provendo a minha vida. Amém. E é isso que é a palavra, é isso que é o Espírito. Então as primeiras 3 mentiras: Deus não existe, o diabo não existe, a palavra de Deus não é verdade. Agora mais 3 mentiras em relação a Jesus Cristo, que é Deus encarnado. Jesus é Deus mais próximo. E a igreja, não tem Jesus sem igreja, meu irmão. 4ª mentira do diabo: no meu caso não é pecado grave. Conhece? Desce o porrete em todo mundo, é uma metralhadora com a vida alheia. Aí quando comete o mesmo pecado, nem é tão grave, porque na minha idade, veja bem, deixa eu te explicar, doutor, o meu contexto. Opa! Eu achei que todo mundo fazia isso para o inferno, só eu sei que não. 4ª mentira do diabo e 1ª mentira em relação a nós e Jesus: no meu caso não é tão grave. E aqui eu me lembro do rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, que cometeu adultério com Betsabé, engravidou a mulher, mandou matar o marido dela. Davi foi se afundando. Aí vem, Deus perdoa, é o Salmo 50, um salmo lindo. Deus perdoou Davi, sim ou não? Sim. Mas a consequência do pecado na casa de Davi foi igual na casa de todo mundo. Bate no teu peito e diz assim: no meu caso é grave e igual. Cutuca quem está lá fazendo: se brincar é pior ainda com nós, que é da igreja, que é de Jesus. O seu caso não é tão pecado, não. Você é uma pessoa muito boa, você é muito da igreja, então você pode conviver com a igreja e conviver com o pecado. 5ª mentira:
que o demônio conta: é possível ser cristão sem igreja, sacramento e oração. Essa mentira está no meio de nós. Essa mentira está dentro da nossa casa. Essa mentira está nas pessoas que a gente ama, verdade ou não é? É possível ser cristão sem igreja, eu rezo em casa. Que adianta ir na igreja, reparar na roupa dos outros, pelo menos, aí começa aquela bateção de boca de gente preguiçosa. Os jovens, né? A vida toda na igreja, coroinha, ministério de música, RCC, 15 dias de faculdade, endemoneia tudo. Não, é porque na Inquisição, gente, é tão mais bonito dizer assim: eu não perdi a fé não, mãe, eu perdi a vergonha. Eu não vou na missa hoje, não é porque teve Inquisição, eu não vou na missa hoje porque está frio e eu gosto mesmo é de dormir. Só reconhece, meu irmão, para de contar a história. Não precisa de sacramento, não precisa casar na igreja, não precisa confessar, não precisa batizar as crianças, não precisa ser confirmado pelo crisma, não precisa da mediação do sacerdote, não precisa nada, precisa eu. A pessoa se olha no espelho e se autodeclara, né? Em verdade eu te digo, tu és Pedro, e sobre mim mesmo edificarei a minha igreja, e eu darei a mim mesmo a chave de mim mesmo, eu mesmo abro, eu mesmo fecho. Você é doido, irmão? Quinta mentira do diabo: é possível ser cristão sem igreja, sem sacramento e sem oração. Irmãos, nós precisamos rezar. Nós temos uma alma, a gente não é bicho. Nós temos alma dentro de nós. Nós temos espírito dentro de nós. Nós temos um lugar em nós que é para Deus. E Ele vem quando a gente reza. Vinde Espírito Santo, olha como a igreja é sábia. Vinde Espírito Santo, reza comigo. Vinde Espírito Santo. Se é para encher, significa que dentro de nós existe espaço que está vazio. Eita Deus, irmã, gostei da senhora. Vou te levar comigo, preciso dar uma dessa na paróquia. O eita Deus tem o fala Deus ali. Estou gostando de vocês, irmã. Chama mais que eu venho as próximas vezes. Isso. Ah, é bom que vai esquentando. Primeira mentira: Deus não existe. Segundo, o diabo não existe. Terceira, a palavra de Deus não é verdade. Quarto, no meu caso, nem é tão precado assim. Quinto, é possível ser cristão, ser católico, sem igreja, sem sacramento, sem oração diária. Para que essas coisas? Que exagero, quaresma de São Miguel. Não é assim que falaram para você? Mas já não tem a quaresma? Qual que é essa quaresma? Mas precisa? Então se fizer essa, não faz a outra? Ai, não sei se Deus quer a gente passando fome. Não sei se Deus quer a gente sofrendo, sem dormir, sem comer. Pro mundano tudo é exagero, né? Mas fala assim: ah, acho que eu estou gordo. Fala para quem está do seu lado: tá mesmo. Aí você fala assim: acho que eu vou para academia. Porque todo mundo tem que perder 5, 7 quilos, verdade não é? Amém, gente? Sim ou não? Se você tivesse falado que você ia para academia às 5 da manhã, ficar lá assim, ó. É isso aí, tem que cuidar. Saúde é importante. De sexta-feira vai jejuar porque é quaresma, não pode comer. Ai, que exagero. Mas fala que de sexta-feira você vai ficar lá assim, ó. Isso, só mais 2 para mim. Não para não, quando queima que é bom. Chega em casa varada, come meio tomate, uma folha de alface. Tá certo, tem que cuidar da saúde, tem que ganhar glúteo. Meus irmãos, não é possível ser católico cristão sem a igreja, sem os sacramentos e sem a oração, sem rezar, não é possível. Sexta mentira que o bicho conta: Jesus não é o caminho, a verdade e a vida. Ele é sábio, ele é inspirador, mas ele não é salvador, ele não é a salvação. E eu não preciso estar unido a ele em comunhão. Qual que é o outro nome da Eucaristia? Comunhão, para ser salvo. Não preciso. Sétima mentira que o diabo conta:
essa aqui já vai ser as mentiras sobre nós. Então, 3 mentiras sobre Deus. Deus não existe, o diabo não existe, a palavra de Deus não é verdade. Sobre o meu relacionamento com Cristo e a igreja, no meu caso não é pecado, dá para ser cristão sem rezar, sem igreja, sem sacramento. E Jesus Cristo não é o caminho, a verdade e a vida, Ele não é superior a outros mestres. Agora vem mais 3 mentiras, e isso vai chegando em nós, percebe? Agora começam mentiras sobre mim mesmo, sobre o meu eu, sobre a minha identidade, que é a 7ª mentira do diabo que eu anotei aqui. Qual que é a 7ª mentira dele? Eu não sou capaz. Eu não sou capaz de sair do pecado, eu não sou capaz de me acertar com Deus, eu não sou capaz de viver a castidade, eu não sou capaz de perdoar, eu não sou capaz de sair dessa depressão, eu não sou capaz de tirar essa carteira de motorista, eu não sou capaz de entrar nessa faculdade, eu não sou capaz. Quantas pessoas medrosas, encruadas. Talvez, meu irmão, minha irmã, a diferença entre você e quem você admira ou inveja seja só mesmo a coragem. Às vezes você é melhor que muita gente, mas tu é medroso, frouxo. O que faz? Para de ter inveja e falar mal das pessoas, corre atrás do que você quer. Eu não sou capaz, mas a Bíblia não diz tudo posso naquele que me fortalece? Então é mentira que eu não sou capaz da vida. Ah, não vou levantar da cama hoje não, padre. Meu irmão, a gente precisa saber isso, gente. Quando de manhã o despertador toca, dá vontade de chorar, não dá? Quem sente vontade de chorar, gente? E quem mente para si mesmo dizendo assim, hoje também 9 horas eu vou dormir. Você conta essa mentira? Você vai do choro à promessa, hoje eu vou dormir cedo. Mentira! Deixa eu te falar uma coisa. Quando o nosso despertador toca, sabe por que ele toca? Porque nós somos capazes daquele dia. Amém? Fala para quem está do seu lado, você é capaz da segunda-feira que te espera. Fala, não sei qual vai ser, mas você é capaz dela. Sai da cama e vai. Tudo posso naquele que me... 8ª mentira do diabo. A 7ª e 1ª sobre mim, não sou capaz. A 8ª e 2ª sobre mim, eu não faço diferença nesse mundo. Uai, mas Jesus não falou que eu sou o sal da terra e a luz do mundo? Bate teu peito e fala assim, eu faço e vou fazer muita diferença nesse mundo. Bota a mão na cabeça de quem está falando, vou fazer diferença na sua vida. Bota a mão na cabeça do outro lado e fala assim, faça diferença na minha vida. Ô meu querido, minha querida, quanta diferença você pode fazer na vida de alguém. E quando a gente fala fazer diferença, talvez você pense nisso aqui, ó. Palco, LED, microfone, coordenação, poder, títulos. Sim, essas coisas nos ajudam a fazer diferença. Mas é tão interessante quando você pega a vida de grandes homens e de grandes mulheres, senta para conversar e pergunta, qual foi a pessoa que mais te influenciou, mais fez diferença na sua vida? Ele vai citar alguém que você não conhece. Um pai, uma mãe, um padre, que não tem like nenhum. Foi a pessoa que mais me influenciou, mais me moldou, mais pôs sal e luz em mim. Sabia disso? O povo diz, por detrás de todo grande homem tem uma grande mulher. Por detrás de um grande padre tem sempre um grande pai ou uma grande mãe. De uma grande religiosa, de um grande médico, de um grande líder da sociedade, às vezes está uma Dona Maria. Cutuca quem está falando, tua cara, hein? O padre te achou. Ó, encontrei você, Dona Maria. Seu José, você é sal, você é luz. Fala para quem está do seu lado, nunca mais eu te quero aguado e apagado. Vou te bater. Fala, você tem sal, tem luz aí, meu filho. Amém. 9ª mentira do diabo. 3ª sobre mim.
Primeiro, eu não sou capaz. Segundo, eu não faço diferença. Terceiro, eu não sou importante para Deus. Mas a Bíblia não diz, e a irmã pregou, no ventre eu te sondei, te fiz com a mão. Jeremias não diz, no ventre materno te conheci, te consagrei, te moldei. O batismo não diz para você e para mim, tu és meu filho amado, sobre ti eu derramo o meu afeto, o meu apreço. Você é sim importante para Deus, amém? Nós já ouvimos 9 mentiras do coisa ruim. 3 sobre Deus, 3 sobre Jesus e a igreja, 3 sobre nós. Quando a gente vai se enredando e ficando cativo dessas coisas, dá vontade de sair disso, sim ou não? Daí vem mais 3. O bicho não dorme não. 10ª mentira do diabo. Tudo se resolve com prazer. Está lá em Lucas 4, do 1 ao 13, as 3 tentações de Jesus no deserto. Se tu és filho de Deus, é sempre um ataque na identidade, no ego da gente. Você já reparou que a coisa que mais tem afastado muitas pessoas de Jesus e da igreja não é droga, não é sexo, é o ego. Hoje nas nossas paróquias, irmãos e irmãs, nesse dia de hoje, muitas pessoas não vão comungar o corpo e o sangue de Jesus, e não é porque elas vivem em pecado, mas assim como as que vivem em pecado, elas também não vão comungar. Por quê? Porque elas estão magoadas com o padre, chateadas com a catequista da filha, decepcionado com o coordenador no movimento, ferido com a escala que colocaram no WhatsApp. E de novo ela vai só para a missa das 7 da manhã, nunca na da noite que dá aos jovens. Hoje tem gente que não vai comungar porque está em adultério, porque está na droga, porque está no álcool, porque está em falsos caminhos e religiões. E tem muita gente que não vai comungar por causa do ego, da vaidade. Tem que me amar, tem que me preferir, tem que me pôr na primeira fileira do seu coração. Eu não aceito que você não me ame. Deixa eu falar uma coisa para você, deixa o seu padre em paz. Deixa ele preferir quem ele quer. Você também prefere e desprefere. No teu sábado à tarde para tomar um café, no teu domingo para almoçar, você não chama todo mundo. Você também só chama 2 ou 3. Por que o teu padre não pode chamar 2 ou 3? E por que se você não for o 2 ou 3 ele não presta? Pergunta para quem está do seu lado, você é besta ou falta cinta na sua vida? Tá louco? A irmã falou, padre, vem sim, traz 2 pessoas com você. Ela falou para trazer 2, ela não falou para trazer 75. Eu não tenho dinheiro, nem as irmãs têm dinheiro para fretar um ônibus, gente. Deixa eu escolher 2, vai. Você também escolheria 2. Mas vamos lá. As tentações de Jesus nas 3, né? Se tu és filho, percebe? Você é o dodói papai, você não pode passar fome. Você é dodói mamãe, mas quem que é o príncipezinho da mamãe, cadê? Você não pode ficar doente, você não pode passar calor em deserto. Vira homem, rapaz, engrossa a voz. Mas vamos lá, nesse nosso ego, né? 10ª mentira do diabo. Tudo se resolve com prazer. Se tu és filho, faz essa pedra virar pão. Tão gostoso o pãozinho, né, gente? Não tem gente que fala, padre, tira o ar da minha vida, tira meus filhos, mas não me tira o pão por 40 dias não, é? O café, né? Você fala, Deus, leva uma perna, leva a minha sogra, ó, pode levar, mas vai me levar o café? Não, o café não. Faz a pedra virar pão, então tudo se resolve com mais prazer. E com o prazer proibido. Gente, por que Jesus não mudou a pedra em pão? Primeiro, que ele ia desobedecer a Deus. Segundo, não só de pão vive o homem, sim. Mas terceiro motivo, pedra não é pão. Pedra é pedra. A finalidade das coisas. Está vendo aquele dinheiro que te falta? Que está ali?
aquele dinheiro não é o teu salário, você não pode pegar. O nome disso é roubo. Pedra é pedra. Sabe o marido da sua amiga? Bonito, né? Charmoso, né? Educado, né? É dela. Amém, as irmãs entendendo. Que povo lindo, gente. Sabe aquele homem? Um que lembra muito eu lá, que é famoso. Não é teu marido, ele é padre. Ele é noivo da outra. Tem homem aqui? Não, gente, só mulher. Erga a mãozona para eu ver. Erga a mãozona. O senhor aí não é? Ergue, filho. O senhor é sim, é sim, é sim. Estou vendo aqui que é. Os homens, sabe aquela mulher? Não, fala que não, que senão você morre. Só apenas. Fala, não sei. Fio, sabe aquela mulher? Sabe, não sabe? É pedra, não é pão. Gente, a finalidade das coisas. Percebe? As pessoas às vezes têm tanta dificuldade com a moral sexual da igreja quando descobre que entre quatro paredes não vale tudo. Porque pedra é pedra. Não é pão, não faz pedra virar pão. Tem coisas no corpo humano que não é para certas coisas. Então deixa lá cada coisa fazendo a sua coisa, que feito para fazer a coisa que foi a coisa. Outras coisas foi com a outra coisa que foi a coisa. Entendeu a coisa? Fala assim, eu estou entendendo tudo que ele diz. Tudo. Décima mentira do diabo, que é a primeira mentira sobre a solução e o remédio. Tudo se resolve com prazer. Comer, beber, extravagar, injetar prazeres, sensações, euforias. 11ª mentira do diabo, que também está nas tentações de Jesus. Tudo se resolve com prazer. 11ª, tudo se resolve com dinheiro. Ajoelha, se tu és filho. Casa feia, hein, velho? Pagando aluguel. Ajoelha, me adora, nega a Deus. Todos esses reinos são seus. Tudo se resolve com dinheiro. Quando eu tiver aquele carro, quando eu tiver aquele celular daquela marca, não vou falar para não fazer propaganda, que eles não estão ajudando aqui. Quando eu tiver aquela roupa, quando eu tiver a casa naquele bairro. Ontem eu tive uma conversa com a minha mãe, lá pelas tantas ela falou algo para mim, assim, do nada, memórias de família, e me veio um pensamento que eu nem partilhei com ela na hora. Ela falou de um pano de toalha que ela tinha, que ela doou para uma pessoa pobre, não sei porque eu quero a história. Ela falou assim, eu gostava tanto, aquele que uma vez, quando vocês eram pequenininhos, eu devia ter 10, 12 aninhos, e os meus irmãos eram desse tamanhozinho, voltando daquela viagem, o pai parou num posto de gasolina, e a gente não tinha dinheiro para sentar nesses postos e almoçar. Mas criança não sabe essas coisas. Meu pai foi lá e comprou um monte de salgado, esfirra, espetinho. Sabe aquele espetinho? De frango que você passa na farinha assim? Esfirra, aquelas coisas. Comprou uma Coca-Cola 2 litros. Meu pai saiu do posto, andou na BR, sentido Curitiba, Ponta Grossa, lá para nós do Paraná voltando. São as pistas duplas, imensas. E meu pai viu muita fazenda, né? Ele viu um lugar mais plano, ele encostou o carro. E era um lugar alto, a gente via toda a rodovia passando. E a gente sentou no chão para comer esfirra. Coca-Cola no copo de plástico. E essa é uma memória que quando a minha mãe me falou, eu senti o cheiro. Sim, eu sou gordo, eu senti o cheiro da esfirra. Eu não vou negar que não. Mas eu senti o cheiro daquele dia, da minha mãe e do meu pai. Um carro simples, tudo muito simples, e que alegria e felicidade. E naquela rodovia passamos carro. E a gente sentado, fazendo piquenique, voltando a uma viagem. E me veio o pensamento, quantos carros passaram ali que valem mais que a casa do meu pai. E ali dentro, eles não se conversam, dentro daquele carro. Devia estar se xingando. E se um fala assim, gente, vamos parar para almoçar. Uma menina está com bulimia, achando que está gorda. A outra não tem saúde para comer, Deus me livre, tem uma diabetes.
e nós pobre, mas feliz. Fala para quem está do seu lado, seja mais simples. Fala da glória com o espetinho, meu filho. Fala para quem está do lado e divide a coca comigo. Ninguém aguenta tomar uma coca 2 litros sozinho. Tudo se resolve com dinheiro, quando eu tiver, quando eu puder, quando eu comprar. Meu irmão, é agora. E Deus abençoe que você compre, que você tenha. Dá graças a Deus quando isso acontecer. E dependendo do que for, divide com nós. E que nada disso te impeça de fazer o pix para o muro das irmãs. Tudo se resolve com prazer, tudo se resolve com mais dinheiro. 12ª e última mentira do trem. Tudo se resolve com poder e vaidade. Se tu és filho de Deus, não está escrito que os anjos seguram? Pula daqui e voa na frente de todo mundo com os anjos te segurando. O nome disso é vaidade. Jesus falou, para que voar se eu posso descer andando? Só para os outros ver? Não, para os outros ver não. Tudo se resolve com prazer, tudo se resolve com dinheiro, tudo se resolve com vaidade. Os 3 falsos remédios. Como eu estou vendo bastante gente anotar, eu vou repetir. As 12 mentiras. Primeiro, Deus não existe. O diabo não existe. A palavra de Deus não é verdade. No meu caso não é pecado tão grave assim. Quinto, é possível ser cristão sem igreja, sacramento e oração. Sexto, Jesus não é o caminho, a verdade e a vida. Sétimo, eu não sou capaz. Oitavo, não faço diferença. Nono, não sou importante para Deus. 10º, tudo se resolve com mais prazer. 11º, tudo se resolve com mais dinheiro. 12º, tudo se resolve com mais poder e vaidade. Irmãos, essas coisas estão longe de nós? Não estão. Bate no teu peito e diga, somos doentes e estamos em guerra. E aí, queridos, se estamos doentes e estamos em guerra, qual é o remédio? Qual é a arma? Para o Espírito Santo nos tirar desses cativeiros. Vai lá comigo, Efésios capítulo 6, versículo 17. Eu sei que você conhece esse texto. Efésios capítulo 6, versículo 17. Enfim, irmãos, colocai o capacete da salvação e empunhai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Qual é o remédio para a nossa doença? Qual é a arma da nossa guerra? A espada do Espírito, que é a palavra de... A palavra de Deus, irmãos e irmãs, é o bisturi de Deus. Ela é uma espada, ela é uma lâmina que abre a ferida. Ah, eu não sou nada. Vem a espada e arranca esse pus, dizendo, tudo posso naquele que me fortalece. Percebe? Vós sois o sal da terra, a luz do mundo. Ah, ninguém me quis, ninguém me amou. Minha mãe nem queria ter eu, porque já tinha 4 filhos. Aí veio eu, a gente era pobre. Aí vem a espada e abre essa ferida, esse pus, e diz assim, no ventre materno eu te conheci. Fui eu que quis você. Sua mãe, coitado, seu pai, nem juiz tinha. Você sabia que talvez 10% de nós nem isso fomos desejados? Eu fui. Meu pai um dia chegou em casa e falou, amor, quase 3 anos de casado, já tomou banho? Tá cansada? Minha mãe falou, não, por quê? Eu falei assim, acho que a gente tinha que ter um menino, né, de preferência, um palmeirensezinho, vestido de verde. Minha mãe falou assim, eu também acho. Joia, cá estou. Mas meu irmão, 90%, você não foi desejado, nem quem está na frente, nem quem está atrás, nem quem está do lado. Para de frescura. Aí vem a espada e fura a ferida, tira o pus. Mas ela também é uma espada para os combates da nossa vida, para nos defender, para nos atacar. Talvez só de pensar que amanhã, segunda-feira, dá uma coisa ruim em muitos corações. Mas há uma espada que diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. 1000 cai para a direita, 1000 cai para a esquerda. Eu vou trabalhar amanhã, eu vou estudar, vou fazer minhas orações. E a madre fala, eu vou pagar o muro em nome de Jesus. Amém? E por que a palavra então é na palavra que o Espírito age, e pela palavra ele age, meus irmãos? Porque daí São Paulo vai dizer,
em 2 Timóteo, se você está com a Bíblia, vai folhando que rapidinho você chega. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14. Porque toda a Escritura é inspirada por Deus e útil. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar, argumentar, corrigir, educar conforme a justiça. Assim, a pessoa que é de Deus, e portanto que conhece a palavra, estará capacitada e bem preparada para toda boa obra. Vamos ficando em pé. Bate no teu peito dizendo: minha vida é uma boa obra. Minha família é uma boa obra. Minha família é uma boa obra. Minha semana que vai começar é uma boa obra. Minha semana que vai começar. E pela palavra de Deus, Pela palavra de Deus, eu estou capacitado para toda boa obra. estou capacitado. Vamos erguendo os nossos braços e pedindo: vem Espírito Santo de Deus, nos libertar dos nossos cativeiros agora. Vem Espírito Santo de Deus, quebrando todo jugo de mentira, de dor. Vem Espírito Santo de Deus com teu sopro de vida, quebrando todo jugo de condenação, de descrença, de enfermidades. Vem agora Espírito de Deus, batizar-nos e encher-nos. Já vai colocando a mão sobre quem está à sua direita. Tenta unir ali onde os corredorzinhos separam. Que bonito esse estádio, esse ginásio tão cheio. Já põe a mão sobre essa pessoa e vai ministrando essa oração dizendo: Espírito Santo de Deus, batiza a mim, a ela, a ele. Espírito Santo, queima com fogo a mim, a ele. Espírito Santo de Deus, lava no sangue de Jesus. Atualiza Jesus hoje, aqui e agora, com poder, com autoridade. Vem, Senhor Jesus, pelo poder do Espírito e da palavra, manifestar tua glória, manifestar a tua unção. Vem, Espírito Santo de Deus, cura quem está doente. Curas físicas no meio de nós, Senhor. Curas emocionais, psicológicas no meio de nós. Depressões, pânico, ansiedade, vícios, neuroses, manias. Vem Espírito de Deus. E tudo que possa ser cativeiro na nossa vida. Filho, filha, o que essa palavra cativeiro te diz? O que a palavra cativeiro hoje expressa a você? Quem é cativeiro? O que é cativeiro para você hoje? Nós somos feitos para a liberdade. Então ore agora e vai quebrando, Senhor, sobre tudo aquilo que possa ser cativeiro a nós. Quebra esse jugo todo, Senhor. Quebra esse jugo todo, Jesus. Eu não sou capaz, eu não consigo. Vem Espírito de vida. Vem Jesus. Vem Espírito Santo. Manifesta aqui a tua glória, Senhor. Manifesta aqui teu senhorio, Senhor Deus. Vem Espírito de Deus, purificar meu ser. Purificar meu ser. Quebra toda a minha mentira, toda a minha covardia, toda a minha covardia. Ser mono não dá mais. Vem Espírito, vem Espírito de Deus, purificar meu ser, purificar meu ser. Senhor, aviva os corações e levanta uma nova geração. Vem despertar, vem despertar.
mais uma vez, vem Espírito. Vem Espírito. O nosso coração. Vem Espírito. Vem queimar o nosso coração. Declara isso na tua vida. Vem Espírito. Vem Espírito. Vem queimar o nosso coração. O nosso coração. Pra terminar bem bonito. Assuma esta liberdade na tua vida. Aplauda o Espírito Santo de Deus. Força nessa palma. Aplauda aquele que nos liberta de todas as cadeias, de todas as amarras, de tudo que nos prende. Aplauda, força. Amém.